Olá, meus alunos e aqueles que seguem o nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma aula para poder discutir um pouco mais a história política dos antigos gregos e suas relações frequentemente conflituosas contra os persas. Então a gente vai fazer uma viagem um pouco aqui pela história, né? É, discutindo um pouco as invasões dos persas em território grego, o que entrou para a história como guerras médicas. Vamos trabalhar basicamente as invasões de 490 a.C. e 480 a.C. Também veremos um pouco, né, a Guerra do Peloponeso, uma guerra fratricida entre gregos entre si, e depois também veremos um pouco a hegemonia tebana, os tebanos aqui gregos, não a Tebas egípcia, por favor. E, por fim, veremos a expansão macedônica com Alexandre o Grande. Então, apertem os cintos e façamos uma boa viagem pela história do mundo antigo, pela história dos antigos gregos e como os gregos se organizavam, como lutavam e como defendiam suas ideias e as suas polis. Pois bem, então, comecemos nós. Bom, a primeira imagem que nós temos, né, que compartilho com vocês, é um slide que mostra uma representação, uma ilustração que tenta reproduzir como os persas invadiram ou tentaram invadir, mais ou menos com sucesso, o território grego em 490 e 480 a.C. Temos aí uma reprodução que é a apresentação com as naus, as embarcações, né, de guerra, triremes, os gregos usavam triremes, que eram navios bastante eficazes para o conflito. Os atenienses tinham a maior frota no século V a.C. entre os gregos, maior frota naval. Vemos aqui um soldado grego, chamaremos de hoplita, porque ele carregava uma indumentária de guerra pesadamente armada, que veremos aqui daqui a pouco com alguns detalhes a mais, e ali o contraponto, o soldado persa, com sua roupa, né, que permitia a ele maior mobilidade, porém não permitia a ele uma proteção defensiva tão boa quanto a dos gregos. Então, comecemos com os nossos slides para fazermos uma boa viagem pela história da humanidade. Bom, no período clássico, basicamente século VI e século V a.C., a Grécia atingiu o seu apogeu. É quando a gente vai ver na Grécia, nas artes, na tragédia, homens como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e na comédia, o comediógrafo Aristófanes. Todos eles com uma grande produção. As principais cidades gregas tinham seu anfiteatro, o anfiteatro de Corinto, de Atenas, de Tebas e das outras cidades gregas. Poetas, mesmo Esparta, por que não? Esparta tem poetas como Tirteu. Tá? Então, nós temos poetisas como Safo, embora ela tivesse problemas, inclusive de preconceitos, né, dos homens. Os nossos preconceitos não vêm do nada. Eles têm a sua base também no próprio mundo antigo, né? O machismo não é uma novidade entre os homens. Ele é algo que vem se reproduzindo, se estruturando e que se há que combater. Mas os gregos também eram uma sociedade masculinizada. Viam as mulheres como seres inferiores aos homens. Mas era assim que era o mundo antigo. E muitos homens, infelizmente, continuam reproduzindo isso ainda hoje. Seja como for, os gregos nos legaram uma grande herança cultural. No teatro, na construção, na arquitetura, a gente vai ter Fídias, um grande construtor, que vai ser o grande arquiteto da construção, por exemplo, do Partenon, em Atenas, ou da estátua de Zeus, em Olímpia, também cidade grega. Atenas e Esparta tornaram-se as mais importantes, mas não as únicas cidades gregas. E aí, eu compartilho com vocês aqui um hoplita grego. Reparem como ele tem uma indumentária de guerra que é pesada, né? Só o escudo pesava algo em torno ou mais do que 8 quilos. O escudo de um hoplita grego é formado, né, de madeira no seu interior e ele é revestido em bronze, né? O bronze, nós sabemos, é uma liga metálica,
feita do cobre e do estanho. Obviamente que os gregos sabiam produzir ligas metálicas. Ele vai ter uma grelheira, uma sandália, né, também aqui a grelheira, para proteger o tornozelo e os seus joelhos. Ele vai ter uma couraça, também em bronze. Ele vai ter um elmo para a proteção da sua cabeça. Como arma de ataque, ele vai ter uma lança e também uma espada que vinha presa às suas costas. Bom, tudo isso aí pesava algo em torno de até 30 quilos. Por outro lado, né, os persas que invadiram o território grego, no nosso canal nós temos uma videoaula sobre os antigos persas, indico que vocês também vão ao canal e assistam a aula sobre os persas. Eles já têm uma roupa já mais leve, o que lhes permitia maior mobilidade. Mas num confronto frente a frente com os gregos, eles levavam desvantagem em suas armas de defesa. Por exemplo, o escudo de um persa era feito em vime, ou seja, madeira trançada. A madeira trançada não suportava uma falange hoplita, né, de frente. Eles eram rechaçados frequentemente. Também não suportavam o ataque com uma lança ou mesmo com uma espada de um grego. Então, a roupa deles, né, não tem a couraça e a proteção como tinham os antigos gregos. Repito, lhes permitia maior mobilidade, mas não uma defesa com a mesma qualidade que os gregos tinham. E numa guerra tem ataque e defesa, obviamente. Bom, a ascensão econômica e cultural dos gregos fez com que as rotas de comércio, o mercado, a busca por matérias-primas, o comércio entre os gregos fosse bastante intensificado. Os gregos, que também aprenderam isso com os fenícios, eram grandes comerciantes. Bom, sob o reinado de Dario e de Xerxes, os persas expandiram seus domínios pela Ásia Menor e pela Jônia, e depois também pela Península Balcânica. Isso vai gerar conflitos entre os gregos e os persas. Vejamos aqui, então, algumas imagens, né, que ajudam a ilustrar. O filósofo Aristóteles fala que nós temos 5 sentidos e que a visão é o principal dos nossos sentidos. Então, a visão aqui nos ajuda a entender melhor os domínios persas e as tentativas de invasões dos persas. Aqui a gente vai ter a base do Império Persa, território que hoje faz parte da Turquia. Essa região aqui era também um domínio grego, mas que foi também conquistada pelos persas por volta do início do século V a.C., antes mesmo de 490 a.C. Os persas vão tentar as invasões, né, passando aqui pelo Mar de Mármara, ultrapassando o território da Trácia, contornando aqui o território onde a gente vai ter a Macedônia, né? A Macedônia atual, que é um país, inclusive, passando pela Tessália e chegando aqui à região de Atenas. Eles chegaram a conquistar Atenas, conquistaram Atenas rapidamente, né? Por 2 vezes. Bom, então, esse vai ser o caminho traçado pelos persas, que, inclusive, dominaram as ilhas gregas do Mar Egeu. Reparem aqui, o Mar Egeu separa o Império Persa da antiga Grécia. Bom, voltemos lá para o nosso texto. As guerras, então, greco-pérsicas, também chamadas de guerras médicas, porque os medos foi um dos povos que acabou também sendo dominado pelos persas. Então, chamar de medos aqui seria uma relação, uma alusão também aos persas. Bom, os gregos se organizaram para poder combater o inimigo comum, que eram os persas. Evidentemente, os gregos se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade grega era como um estado autônomo, ou seja, independente. Uma cidade grega não dominava a outra cidade grega. Não é sem porquê que Aristóteles escreveu sobre as constituições de dezenas de polis gregas. E cada uma vai ter suas leis, seus governantes, sua moeda, seu deus protetor e etc. Ou seja, sua autonomia. Bom, esses gregos, com medo do domínio persa,
que já vinha dominando vários e vários povos no mundo antigo, inclusive os persas, né, também dominaram a região da Palestina, onde viviam os antigos judeus. Bom, e claro, também dominaram a Babilônia. Então, esse domínio persa, esse império, essa expansão persa, era alguma coisa que causava temor no mundo antigo. E, obviamente, também causou temor entre os antigos gregos. Mas os gregos se uniram para tentar rechaçar esse ataque persa. Vejamos, então, aqui o primeiro ataque, né, de fato, acontece em 490 a.C. Em setembro, mais precisamente, de 490 a.C., os persas chegam ao território grego, ultrapassando a Tessália, ultrapassando, obviamente, a antiga Macedônia. Eles vão chegar aqui nessa região, região onde viviam os próprios atenienses. E aí, é claro que os gregos se organizaram para rechaçar os persas. Aí vai haver uma coligação dos gregos. Bom, os persas foram comandados por Dario I. Dario I comandava os persas, enquanto os gregos, sobretudo os atenienses, eram comandados por Milcíades. Nesse caso, os atenienses, nessa ocasião, pediram o apoio dos espartanos, mas os espartanos estavam numa festa, se eu não estou equivocado, eram as Hiacíntias, e não mandaram tropas para esta batalha. E aí, os atenienses tiveram que juntar com os outros gregos, fizeram uma coligação e eles mesmos tentaram bater os persas. E assim o fizeram. Mais especificamente, em 490 a.C., na planície de Maratona. Numa batalha em uma planície, os gregos, com seus exércitos hoplitas, levariam vantagem, evidentemente, sobre os persas. E foi o que aconteceu. A gente vê aqui um desenho, né, representando a batalha da época, os gregos muito mais bem organizados. Os persas eram, basicamente, numericamente, 3 vezes mais do que os gregos, mas em Maratona não conseguiram lograr a vitória contra os gregos. Essa batalha é bastante famosa, inclusive porque essa região, né, de Maratona fica relativamente perto de Atenas, e nessa batalha o comandante grego Milcíades ordenou que um dos seus soldados, no caso o atleta grego ateniense Fidípides, corresse até Atenas, no flagor da batalha. Ele vai e avisa aos atenienses, no final da batalha, que os atenienses haviam vencido a batalha. Nós vencemos. E quando ele diz vencemos, ele cai morto no chão. Em homenagem a Fidípides, a corrida de Maratona, que tem um pouco mais do que 42 quilômetros, ela recebe o nome de Maratona em homenagem ao corredor grego Fidípides, o ateniense, que vai avisar os gregos de Atenas da vitória sobre os persas, né? Bom, é claro que ainda assim os persas chegaram a entrar no território de Atenas. Bom, anos depois, 10 anos depois, os persas voltam a atacar a Grécia. A gente pode ver aqui, inclusive, no nosso mapa. Aqui, ó. Aí a gente vai ter aqui 490 a Batalha de Maratona e em 480 a Batalha das Termópilas. Nessa tentativa, nessa incursão dos persas, os espartanos, sim, aí lutaram contra os persas. Os famosos 300 de Esparta, comandados pelo general, né, pelo estratego, pelo comandante, né, espartano Leônidas I, eles vão encarar as tropas de Xerxes. Essa batalha é extremamente famosa, foi retratada pelo historiador Heródoto, e lá os gregos vão vencer os persas, né? Na verdade, os persas acabaram sendo avisados por um grego traidor, contornaram as Termópilas e acabaram vencendo fisicamente os espartanos. Os espartanos contaram com o apoio de tebanos e alguns outros gregos.
mas o tempo em que os espartanos e outros gregos conseguiram conter os persas foi o suficiente para conter a ofensiva e não garantir a vitória dos persas na tentativa de invasão à Grécia em 480 antes de Cristo. Bom, nessa batalha, dois espartanos sobreviveram, né? São chamados de covardes, o Aristodamos e o Pantites. A lógica dos espartanos era lutar e vencer ou morrer diante de qualquer número de inimigos. Nesse caso, era para morrer todos os espartanos. Ora, se esses dois espartanos sobreviveram, o Aristodamos e o Pantites, é porque eles fugiram da batalha e serão tratados como covardes que foram em Esparta pelos seus pares, que não os enxergam mais agora como um par, como um igual, como um isói, como diziam os antigos gregos. Bom, em Termópilas, que também podemos chamar de portões quentes, os gregos conseguiram ali frear o ímpeto persa. Novamente, os gregos se juntaram para controlar, né, os persas. O maior comandante ali, ateniense, na época, era Temístocles. E do lado espartano, já vimos aqui, Leônidas. Bom, apesar disso, apesar de conseguirem rechaçar os persas, os gregos ainda tinham muito receio de uma nova invasão persa. Os persas serão rechaçados aqui, definitivamente, em 479 a.C., na Batalha de Plateia. Ali, Esparta, Atenas, Mégara, Corinto e outras polis se juntaram para rechaçar definitivamente os persas. Porém, eles tinham um receio de um novo e potencial ataque persa. E aí, para tanto, eles organizaram a Liga de Delos. A Liga de Delos, então, ela marca, de certo modo, a hegemonia ateniense. O comércio, os atenienses eram a grande potência marítima entre os antigos gregos, e aí a gente vai ver aqui, por exemplo, né, o que fala o nosso historiador Franco Hilário Júnior, né, para nós. Os navios atenienses, com aproximadamente 20 homens, saíam carregados de figos secos, lã, prata, mármore, armas, objetos de cerâmica, vasos com azeite e vinho. Isso era comum na alimentação grega, tá? Cereais e também azeite e vinho. Na volta, traziam alimentos como trigo, peixe seco, para não estragar, obviamente, carne salgada, queijo e frutas, matérias-primas, ferro, cobre, para fazer a liga metálica do bronze, necessita do cobre, madeira, marfim, peles, linho, etc. Produtos manufaturados, como telhas de Corinto, camas de Quios, tapetes da Pérsia, roupas simples de Mégara, tecidos finos do Egito e perfumes da Arábia. Então, os gregos eram grandes comerciantes. Porém, os gregos, para se proteger de um possível e novo potencial ataque persa, organizaram a Liga de Delos. A Liga de Delos era para defender os gregos. Porém, os atenienses foram controlando a Liga de Delos, a ponto de organizar o recolhimento dos impostos para poder formar uma marinha com tropas, soldados, equipar a marinha. O dinheiro começou a ser guardado em Atenas. E os atenienses, sobretudo com a figura de Péricles, a figura talvez mais importante, né, da política ateniense do século V a.C., começaram a desviar o dinheiro da Liga de Delos. A corrupção não é uma novidade, né, inventada pelos brasileiros. Ela é algo comum entre os seres humanos, tristemente. Tá? Também é obviamente que nem tudo se explica pela corrupção. Ela é um dos elementos para a explicação da história da humanidade, não é o único também. Bom, então os atenienses começaram a desviar o dinheiro da Liga de Delos, sobretudo com a figura de Péricles, que começou a fazer uma série de obras públicas, a construção do Partenon, ele começou a fazer o financiamento do teatro. Os atenienses recebiam para ir ao teatro, assistir às peças de Ésquilo, de Sófocles ou de Eurípides, né? Ou
as comédias de Aristófanes, como já citamos aqui. Nessas ocasiões, também o próprio Péricles vai fazer uma muralha para proteger Atenas. Tudo isso feito com o dinheiro da Liga de Delos. Ou seja, Atenas virou a potência grega do mundo antigo. E isso vai gerar, claro, preocupações em Esparta, que antes lutaram como aliados, mas agora vão ver Atenas como a grande rival no domínio do mundo grego antigo. Bom, então a Liga acabou sendo subordinada aos atenienses, que começaram a usar o dinheiro da Liga, de certo modo, ao seu bel prazer. Bem, então, a formação da Liga de Delos, a gente vai ter aqui os estados aliados de Atenas, inclusive do Mar Egeu, que antes chegou a ser dominado pelos persas, aqui a Ásia Menor, também era território grego, que ficou sob domínio persa, mas a Grécia acaba não ficando, e os estados que tinham alguma dependência, maior ou menor, em relação a Atenas, em função do poder da Liga de Delos, o que vai gerar um certo ciúme e o incômodo de Esparta e dos seus aliados. Bem, por outro lado, Esparta, como a maior potência militar terrestre do mundo antigo, vai organizar-se com os seus aliados, Corinto, Mégara, Tebas, para poder lutar, basicamente, contra a hegemonia, contra o domínio ateniense. E vão formar a famosíssima Liga do Peloponeso. Peloponeso, porque a gente vê aqui a região ao sul da Grécia é uma península, ou seja, uma porção de terras envolvida de água por todos os lados, exceto um que está ligado ao continente europeu. Podemos ver aqui no mapa. Então, o Peloponeso é um domínio espartano. A gente vê aqui nos slides que o texto original aqui é em italiano, mas a gente consegue trabalhar com ele sem grandes dificuldades. Então, Corinto, Mégara são aliados, né, dos espartanos. São os corintos que farão pressão para que os espartanos comecem a guerra contra Atenas. Bom, o que vai acontecer? Entre 431 e 404 a.C., ou seja, durante 27 anos, nós teremos a chamada Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso, que eu apresento aqui para vocês nos slides, não é uma guerra que é absolutamente ininterrupta. Ela vai ter momentos, no inverno, obviamente, não se lutava, havia uma trégua. Durante alguns anos, houve tréguas também, mas é uma guerra que nós podemos chamar de uma guerra fratricida. É uma guerra que destrói os gregos. Por um lado, Atenas e seus aliados, a Liga de Delos. Por outro lado, Esparta e seus aliados, a Liga do Peloponeso. Isso cai muito nas provas, nos concursos vestibulares. Bom, essa guerra, que já vimos, dura 27 anos, vai ferir mortalmente, no final, todos os gregos. No final da guerra, quem vai vencer são os espartanos. Inclusive, os espartanos chegaram a sitiar Atenas em 430 a.C., quando aconteceu ali uma grande peste em Atenas. Essa peste que os arqueólogos dizem, afirmam hoje, e os historiadores, obviamente, tendem a concordar, né, através dos estudos dos fósseis dos humanos, dos dentes, né, do que sobrou de valas coletivas, valas comuns, onde se enterravam atenienses, já que os espartanos tomaram os campos de Atenas e a população ficou isolada, né, dentro da cidade, dentro da haste, dentro da parte urbana, sob o comando de Péricles, e aí eles conseguiam fazer comércio para evitar um confronto direto de infantaria entre atenienses e espartanos. Obviamente que os espartanos levariam vantagem a princípio. Para evitar esse combate, os atenienses se isolaram dentro da sua própria cidade. E aí, no comércio com outros povos, né, com africanos, com os egípcios, com o povo da Núbia, acabou que apareceu uma peste de tifo, né, pelo próprio comércio. Isolado, com pouca higiene, essa peste matou mais ou menos 1/3 dos atenienses, inclusive o próprio Péricles.
A guerra vai ter suas escaramuças, há guerras importantes, veremos aqui, ó, na região, deixa eu ver se temos um mapa que ajuda, no sul da Itália, nossos mapas não mostram, no sul da Itália, na ilha da Sicília, que vai acabar com a vitória dos espartanos, e a partir dali os espartanos vão vencer a guerra. Porém, mesmo os espartanos que vencem a batalha, né, a guerra do Peloponeso, que acaba em 404 a.C., o que nós vemos é um enfraquecimento de todas as polis gregas no final do processo. Não é à toa que, quando do fim da guerra, nós temos a figura de Sócrates, o filósofo grego, o famoso filósofo Sócrates, que foi condenado a morrer bebendo cicuta em 399 a.C. Ele incomodou muito o povo da sua época, porque ele questionava o domínio espartano e a aceitação da parte dos atenienses pela imposição de uma oligarquia espartana em Atenas. Bom, por fim, os próprios espartanos ficam fragilizados e serão dominados por um curto período pelos tebanos. De 371 a 362, nós teremos uma hegemonia, um domínio tebano no mundo antigo grego. E, por fim, os próprios tebanos serão dominados pelos macedônios, de Filipe e depois de Alexandre o Grande, né? Filipe da Macedônia e Alexandre da Macedônia, ou Alexandre Magno. Os próprios soldados macedônios, com as suas falanges, né? Que é uma tropa, um aperfeiçoamento do exército hoplítico grego, eles vão invadir a Grécia, vão tomar a Grécia, e aí a gente vai ter agora o Império Macedônico, de Alexandre o Grande, que a gente também pode ver aqui nesse mapa, que vai dominar a Grécia, se não um domínio propriamente militar, mas pelo menos uma criação de regiões de dependência do poderio macedônico. E aí é claro também que ele vai dominar 3 continentes, né? A Europa, aqui a Macedônia é o norte da Grécia, vai dominar a região da Turquia, vai até a Índia, revejam só, vai dominar também a Pérsia, o Império Assírio, o Egito, ou seja, África, Ásia e Europa. Então, o Império Macedônico de Alexandre dominou 3 continentes. E aí a gente vai ter o que nós chamamos na história de período helenístico, quando a Grécia não é mais a maior potência militar do mundo antigo, deixou de ser, muito em função dessas guerras fratricidas entre os próprios gregos. E, por outro lado, a cultura grega vai ser a cultura que será a cultura hegemônica, dominante no mundo antigo. Não podemos esquecer, claro, que Alexandre foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, foi o seu mentor, foi o seu tutor. E ele vai absorver a cultura grega. E quando ele sai pelo mundo, dominando o mundo antigo, ele também vai acabar espalhando, difundindo pelo mundo a cultura grega, a língua grega, a moeda grega, os valores gregos, ou seja, né, os hábitos, valores e tradições. Em outras palavras, a cultura grega. E aí a gente vai chamar de período helenístico. Óbvio, né? Quando os gregos já não eram mais a maior potência militar do mundo, mas a cultura grega, via Alexandre, vai acabar dominando o mundo antigo. E aí a gente vai chegar ao período helenístico, tá? Porque é o nome mesmo dos gregos, tá? Os gregos não se chamavam gregos. Quem chamou os gregos de gregos foram os antigos romanos. Os gregos se autodenominavam helênicos, porque descendiam de um herói mitológico de nome Helen. Pois bem, em outras aulas, nós aqui discutiremos um pouco da própria mitologia grega, um pouco da arte e da cultura grega de modo geral. Muito obrigado a todos e todas e nos encontramos no nosso canal com nossas aulas de História, Filosofia e Cultura Geral. Um grande abraço a todos, paz e bem. Tchau, tchau.